Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta mesa redonda sobre os direitos humanos, uma sessão organizada pela Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos. Cumprimento todos os intervenientes e todos os que nos acompanham através dos canais digitais. Assinala-se hoje o Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro de 1948. Esta é a data da adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E aqui estamos, em debate público, que é um dos veículos de mudança social, trazendo os temas mais prementes que nos convocam a defender valores universais. Porque as liberdades se reforçam umas às outras, aqui estamos a exercer a liberdade de pensamento, de reflexão, de partilha, olhando para as privações dos que enfrentam diária ou ciclicamente a guerra, a tortura, a violência, a pobreza. Muitos são vítimas de calamidades naturais, económicas e ou políticas. O aumento preocupante das desigualdades face à pandemia Covid-19 é este ano uma chamada de atenção das Nações Unidas. A desigualdade no acesso às vacinas é mais um problema que encaramos coletivamente. A nossa mesa é composta por médicos de diferentes áreas, que irei identificar a quando de cada intervenção. Debatemos medicina e direitos humanos, que realidade, que futuro. Escutamos agora a mensagem do professor Maurice Tidball Beans, médico e professor de medicina forense, relator especial das Nações Unidas para as execuções judiciárias e extrajudiciais, membro do Centro Universitário de Coimbra para as Ciências Forenses, Humanitárias e Direitos Humanos. É uma mensagem gravada em português que desde já agradecemos. Colegas, é uma verdadeira honra para mim, como relator especial das Nações Unidas sobre execuções extrajudiciárias, sumárias ou arbitrárias, dizer umas palavras em relação a essa celebração do 78º aniversário da Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi aprovada no 10 de dezembro de 1948, na terceira reunião, terceira Assembleia Geral das Nações Unidas, que teve lugar nesse ano no Palais Chaillot de Paris. Eu acho que hoje, mais que nunca, a interpelação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, especialmente o preâmbulo e o artigo 1º, que dizem o seguinte: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. E o artigo 1º da Declaração nos lembra que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, dotados de razão e consciência, e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Eu acho que esse preâmbulo, esse primeiro artigo, nos interpela hoje mais que nunca, como dizia, num mundo cada vez mais polarizado, com tendências identitárias cada vez mais fortes, que nos dividem de uns dos outros, de nós e deles, e tem uma expressão cada vez mais trágica mesmo, em manifestações, em situações como conflitos armados, seja lá na Síria, na República Centro-Africana, na Colômbia, etc., mas também mais perto de casa, com a situação dos migrantes, com a forma em que foi
erosionada a solidariedade internacional em resposta a desafios globais como a pandemia do Covid-19. Por isso, eu acho que hoje mais que nunca essa declaração tem que ser tida muito em conta, deve ser relida por todas e todos nós, todos os seres humanos, e particularmente pela comunidade médica. Por que eu digo isso? Eu acho que, do ponto de vista da nossa profissão, como médicos, nós estamos numa posição privilegiada para contribuir a uma sinergia entre as ciências da saúde, por um lado, os direitos humanos, compreendendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos como marco geral dessa vontade da humanidade de agir em conjunto, e da ética médica que nos guia nos nossos dias a dias. E eu faço um chamado, como relator especial das Nações Unidas e como médico, em celebração desse dia tão importante, que é o 10 de dezembro de cada ano, para reforçar o nosso compromisso com os direitos humanos, como profissionais, como seres humanos, e para melhor responder não só aos problemas imediatos, mas também aos imediatos e futuros. Essa é a única forma em que nós vamos estar muito melhor posicionados para responder a desafios como a pandemia, para poder responder de maneira direta em situações de conflitos, como de fato faz o meu mandato, para fazer respeitar, por exemplo, o artigo 3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz muito claramente que todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Pois bem, esse compromisso, como médicos, como seres humanos enmarcados na Declaração de Direitos Humanos, tem contribuído, vai continuar a contribuir a fazer efetivo esses direitos. Por isso também, eu digo tudo isso porque quero celebrar também o compromisso da Universidade de Coimbra, em Portugal, em matéria da promoção e defesa dos direitos humanos, tanto do Centro de Direitos Humanos, da Faculdade de Direito, e especialmente o Centro Universitário de Coimbra para Ciências Forenses Humanitárias e Direitos Humanos, onde essa sinergia entre ciências médicas, ciências da saúde, direitos humanos e ética médica é tão evidente. Com a aplicação das ciências forenses para a investigação, a documentação, a proteção e a promoção dos direitos humanos. Pois bem, queridas e queridos colegas, faço votos que, nessa data tão importante, renovemos o nosso compromisso com essa matéria para um melhor futuro para todas e todos na humanidade. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada, professor Maurice D. Bobbins. Sim, teremos de continuar a agir em conjunto e a ética médica é, de facto, essencial para responder aos desafios à escala global. O Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos dedicou esta semana a visitar instituições com grande relevância na área da defesa dos direitos humanos, tais como a Fundação ADFP, em Miranda do Corvo, Saúde em Português, a Organização Não Governamental para o Desenvolvimento com sede em Coimbra, e o Centro de Prevenção e Tratamento do Trauma Psicológico no Hospital Sobral Cid, em Coimbra. Passo a palavra ao excelentíssimo Sr. Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, Dr. Carlos Cortes, nosso anfitrião, para nos falar sobre este périplo e também sobre o papel dos médicos na defesa dos direitos humanos. Dr. Carlos Cortes é diretor do Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo, médico assistente graduado sénior de Patologia Clínica,
membro da Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Plano de Expansão da Capacidade Laboratorial Nacional para Diagnóstico de SARS-CoV-2. Tem a palavra o Dr. Carlos Cortes. Muito boa noite a todos. Muito obrigado, doutora Paula Carmo. Eu cumprimento todos aqueles que estão presentes connosco nesta sessão, presentes presencialmente, passo pelo NASMO, e aqueles que nos acompanham também via internet. Quero também aproveitar para agradecer o excelente trabalho que foi desenvolvido pela comissão organizadora desta semana, nomeadamente ao professor Duarte Nuno Vieira, à Marta Matos, que me tem acompanhado nas visitas que fomos fazendo durante esta semana, e também ao Dr. João Pestana e todo o resto da equipa que tornou esta semana possível. Eu começava a minha intervenção, cabe-me a mim, enfim, fazer a introdução um pouco do tema, vos lendo o artigo 25º. Eu não o vou ler todo, só vou ler a primeira frase, e diz-nos, se eu conseguir, através do telemóvel, toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, etc., etc., etc. É da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Já há algum tempo que a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos marca este dia 10 de novembro, tem-o feito de outra forma nos anos anteriores, porque entendemos, e com este artigo que vos li, que é muito elucidativo, que há uma ligação muito grande entre a liberdade e a saúde, e o direito à saúde, e entre a saúde e a liberdade. Há uma ligação muito grande, desde logo, nós próprios, na Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, integramos esses direitos. Existe, nesta Secção Regional, um gabinete de apoio ao doente, inteiramente aberto ao doente, à defesa dos doentes, aos problemas dos doentes, e temos tido uma intervenção, enfim, muito ativa, porque tem muitos doentes e utentes dos serviços de saúde têm recorrido frequentemente à Ordem dos Médicos. E temos também uma outra área, que também é muito importante, um gabinete de apoio ao médico, precisamente também para dar essa ajuda. Muitas vezes há médicos também, profissionais de saúde, em dificuldade, que precisam desta ajuda da Ordem dos Médicos. Mas a ligação entre a liberdade e a saúde já começou, enfim, há muitos séculos. E eu dei por mim a ler há 2 ou 3 semanas um texto do François Lanternat, que era um médico do fim do século XVIII, era médico e era deputado, legislador, num período muito conturbado da história de França, que foi na altura da Revolução Francesa. E ele publicou, precisamente 3 anos antes da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, do citoyen, em 1789, se a memória não me falha, em 92, publicou em 89, e 3 anos depois desta declaração, publicou um documento que eu não consegui encontrar à venda em Portugal e que eu acabei por encomendar, espero recebê-lo antes do Natal, que eu julgo que é um documento muito interessante e que nos dá aqui uma pista muito clara sobre aquilo que é a saúde e que é a liberdade. E o título desse manual é Da influência da liberdade sobre a saúde, a moral e a felicidade. E ele explica, enfim, do pouco que eu li sobre esse livro, ele explica muito bem que só é possível sermos verdadeiramente livres, e recordo-vos que a Revolução Francesa tem precisamente a ver com isso, com a liberdade dos mais fracos, dos mais desfavorecidos. Só conseguiam ser verdadeiramente livres se tivessem acesso a uma assistência médica, se tivessem acesso a uma liberdade. Ele até considerava como tiranos os mais afortunados,
em relação àqueles que, infelizmente, não tinham meios, não tinham a condição social para poderem tratar os seus problemas de saúde. E, muito mais recentemente, nós temos um exemplo muito atual, muito contemporâneo, e que eu gosto de citar, até porque estamos na cidade de Coimbra. O Dr. António Arnaud fez aprovar, foi a cara de uma vasta equipa composta por muitos médicos, e foi ele que fez aprovar na Assembleia da República a Lei do Serviço Nacional de Saúde em 1979. E apesar da Lei do Serviço Nacional de Saúde ter sido aprovada em 1979 e o nosso país ter experimentado esta nova liberdade, a democracia, em 1974, o Serviço Nacional de Saúde sempre foi considerado como um pilar da democracia. E isto é muito interessante, porque as pessoas perceberam, os portugueses perceberam, que sem saúde, sem terem um acesso universal à saúde, independentemente do seu género, da sua raça, da sua idade, da sua localização geográfica, tinham que ter acesso à saúde para serem verdadeiramente livres. E também só podiam ter saúde se existisse liberdade. E isso é muito importante. E esta ponte entre a liberdade e as pessoas, eu não gosto muito de falar da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Eu prefiro falar da Declaração Universal dos Direitos das Pessoas, porque é dos homens, é das mulheres, é dos mais jovens, é dos mais idosos, é independentemente das raças, das etnias, dos credos. Esta Declaração Universal é para se adaptar a todos. E neste âmbito, os médicos, os profissionais de saúde, mas fundamentalmente com o trabalho dos médicos, eles têm sido portadores por todo o mundo de liberdades. Eu tive a felicidade, esta semana, de fazer estas visitas que a doutora Paula Carmo, muito bem, nos enunciou aqui. Estive em Miranda do Corvo, com o doutor Jaime Ramos, numa organização, a DFP, que tem várias vertentes, nós falamos em algumas delas, nomeadamente no aspecto muito interessante, que é o aspecto da integração. Integração de pessoas com algumas dificuldades, algumas deficiências, integração de pessoas que vinham de países estrangeiros, onde conheceram, infelizmente, o sofrimento, a privação da liberdade. Eu tive também a oportunidade de estar na saúde em português, que tem um trabalho absolutamente excepcional e meritório em várias áreas, nomeadamente na área do tráfico humano. Estivemos também no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, mais precisamente no Centro de Prevenção Prevenção e Tratamento do Trauma Psicológico, no Sobral de Cide, onde também tivemos ali conhecemos várias experiências, onde os médicos foram sistematicamente portadores dessa liberdade. Os médicos, eu não gosto muito de reduzir aos médicos, eu gosto muitas vezes de falar globalmente naqueles que levam a saúde, levam cuidados de saúde, portanto, os profissionais de saúde, mas neste caso em concreto nós estamos na ordem dos médicos. Os médicos têm dado prova ao longo da história, basta ver aquilo que está escrito no nosso juramento de Hipócrates, escrito há mais de 2000 anos, no país da democracia, onde nasceu a democracia, na Grécia, numa pequena ilha ali perto da Turquia, na ilha de Kos, onde foi escrito esse juramento de Hipócrates. E desde então, e mesmo muito antes, os médicos sempre assumiram a bandeira branca da liberdade, levando a saúde a todos aqueles que necessitavam dela. E terminaria aqui esta minha intervenção, deixando depois aos participantes desta mesa, e eu acho que é importante que nos tragam aqui estas experiências maravilhosas que têm liderado. E é importante nós conhecermos estas experiências para também nós ganharmos o gosto
pela experiência humanitária e por continuar, e nós médicos sabemos muito bem fazer isso, a ajudar os outros e a lhes dar também esta oportunidade deste bem mundial que é a liberdade. Mas eu não queria terminar esta minha intervenção sem reforçar aqui um apontamento que nos foi deixado pela doutora Paula Carmo: a vacinação. A vacinação Covid-19. Eu considero que a vacinação é um bem comum, é um bem mundial, é um bem que deveria ser partilhado por todo o mundo. Não só por questões técnico-científicas, sanitárias. Nós sabemos que se todos estiverem vacinados a nível mundial será mais fácil combater esta pandemia, mas também e sobretudo por uma questão de solidariedade e de fraternidade. Quando nós temos instrumentos para curar e para tratar as pessoas, para salvar vidas, não podemos ficar somente nós, os países mais ricos, mais desenvolvidos do mundo, com estes instrumentos. Temos que os saber partilhar, temos que saber ser fraternos e solidários. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Carlos Cortes. Sem dúvida que as suas palavras e que estas iniciativas são reveladoras do papel da Ordem dos Médicos na defesa dos direitos humanos. Passamos agora a palavra ao professor Dr. Duarte Nuno Vieira, neste momento em viagem, e que por isso nos fez chegar uma mensagem. O professor Duarte Nuno Vieira é o atual presidente do Conselho Científico Consultivo do Tribunal Penal Internacional, presidente da Rede Ibero-Americana de Instituições de Medicina Legal e Ciências Forenses, presidente do Observatório para os Direitos Humanos dos Países de Língua Oficial Portuguesa e presidente da Academia Nacional de Medicina de Portugal. Boa noite a todos, os meus cumprimentos a todos os que assistem a esta sessão, promovida pela Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, sobre Medicina e Direitos Humanos, que realidade, que futuro. Eu começo naturalmente por cumprimentar o Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, o meu estimado colega e amigo, Dr. Carlos Cortes, a quem agradeço o convite para participar nesta sessão, por cumprimentar também os outros intervenientes, os colegas Dr. António Gandra de Almeida, Dr. Francisco Jorge, Professor Hernani Caniço e Dr. Jaime Ramos. A todos manifesto a minha estima e o meu apreço e naturalmente cumprimento todos aqueles que assistem online a esta mesa redonda. Lamentavelmente houve uma infeliz coincidência, eu estou a gravar neste momento estas palavras a partir da Argentina, onde me encontro. Esperava poder participar online, mas a hora da sessão calhou exatamente com a hora que vou apanhar o avião de regresso para Portugal. Estou aqui a convite da Comissão Nacional de Direitos Humanos da Argentina, estive envolvido numa formação de procuradores e de juízes precisamente sobre direitos humanos, sobre a investigação e documentação da tortura e, repito, por lamentável coincidência, esta sessão acabou por calhar no momento em que eu estou a tomar o avião para regressar a Portugal. Mas não quis deixar de gravar umas pequenas palavras, enfim, deixando um pouco aquilo que seria o essencial da minha intervenção. E desde logo para dizer que felicito a Ordem dos Médicos e a sua secção regional do Centro pelo facto de ter decidido assinalar desta forma aquele que eu considero ser um dia de particular relevância. De facto, nós hoje celebramos 73 anos da aprovação da Declaração Internacional dos Direitos Humanos, aquele que eu considero ter sido, porventura, um dos avanços civilizacionais mais significativos na história da humanidade e, portanto, a aprovação desta Carta de Princípios, que foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, veio, de facto, reafirmar a preocupação internacional com a preservação dos direitos humanos e veio definir, de uma forma mais clara, quais são esses direitos. É uma declaração que surgiu como um alerta à consciência humana, que surgiu quando a humanidade tomou consciência das profundas atrocidades cometidas durante o regime nazi e quando se viu que a anterior Carta das Nações Unidas para os Direitos Humanos não tinha definido suficientemente esses direitos e, portanto, que era necessária uma declaração que os especificasse. Convirá, aliás, prestar aqui um tributo à memória de John Peters Humphrey, que muita gente não conhece,
uma pessoa do Canadá, que na época era o diretor da Divisão de Direitos Humanos do Secretariado das Nações Unidas e que foi o principal autor deste documento fundamental que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Uma declaração que se inscreve no objetivo fundador das Nações Unidas da luta pela paz, da luta pela boa convivência entre as diferentes nações, os diferentes credos, as diferentes origens étnicas, ideologias, etc. Uma declaração que enuncia os direitos fundamentais, civis, políticos, sociais e outros, de que devem usufruir todos os seres humanos, pela simples condição de serem seres humanos, sem qualquer discriminação em termos de sexo, de nacionalidade, de origem étnica, de cor da pele, de idioma ou de qualquer outro estatuto, seja qual for o país em que habite e seja qual for o regime instituído nesse país. São, portanto, direitos que se baseiam em princípios fundamentais como a dignidade, a igualdade e o respeito pelo indivíduo. Direitos que transcendem fronteiras nacionais, que transcendem sistemas políticos, que transcendem ideologias, que transcendem culturas. Direitos, repito, a que qualquer um de nós, pela simples circunstância de ser um ser humano, deve usufruir sem qualquer tipo de discriminação. Esta Declaração Universal dos Direitos do Homem começa por uma frase particularmente simples, mas talvez uma das frases de mais profundo significado, e que é esta: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. E, portanto, o pressuposto fundamental desta Declaração Universal dos Direitos do Homem é que cada pessoa, cada ser humano é um ser moral e racional que merece ser tratado com dignidade, independentemente de quem é e de como é. É uma noção, esta dos direitos humanos, que se tem vindo a afirmar nos últimos anos, que se começou a afirmar, portanto, na segunda metade do século XX, como um dos conceitos políticos, como um dos conceitos fundamentais. Os direitos humanos têm um conjunto de características, são desde logo universais, isto é, e repito, não importa quem sejamos ou como sejamos, temos direito a eles pela simples circunstância de estarmos vivos. São direitos inalienáveis, isto é, não devem ser retirados nem suspensos, exceto em situações específicas e de acordo com o devido processo. Alguns deles, como por exemplo o direito a não ser torturado, são até direitos absolutos, isto é, são direitos que não podem sofrer nenhum tipo de exceção, nem ser derrogados ou sofrer uma interferência de qualquer governo em nenhuma circunstância, e são todos eles indivisíveis, interrelacionados e interdependentes, isto é, não podemos perder nenhum desses direitos, tal como não podemos deixar de ser seres humanos, e não há um direito humano que seja mais ou menos importante do que os outros, porque todos eles são essenciais, todos eles são parte de um quadro complementar e, portanto, tudo aquilo que se faça para melhorar um direito humano vai, obviamente, favorecer a aplicação dos outros, tal como aquilo que se faça que diminua ou que prejudique um direito humano vai afetar adversamente todos os outros. Desde 1948, desde a aprovação desta Declaração Universal dos Direitos do Homem, que hoje celebramos, as Nações Unidas adotaram já mais de 80 tratados e declarações no âmbito dos direitos humanos e também outras convenções e declarações internacionais, nacionais e até regionais vieram detalhar alguns direitos mais específicos, alguns direitos civis, políticos, económicos, culturais, sociais, especialmente para alguns grupos particularmente vulneráveis, como por exemplo as crianças, as mulheres, os idosos, os detidos, apenas para dar alguns exemplos. Há também que ter consciência que os direitos humanos, obviamente, conferem direitos, mas conferem também obrigações. Desde logo, os Estados têm a obrigação e o dever, de acordo com a lei internacional, de tomar medidas para proteger os direitos humanos. E os Estados devem, obviamente, restringir-se de interferir ou, de alguma forma, de interferir com o usufruto dos direitos humanos por parte dos seus cidadãos e devem, obviamente, tomar medidas para proteger os seus cidadãos relativamente a eventuais abusos dos direitos humanos. Mas, claro, nós podemos perguntar qual é a situação internacional de direitos humanos. Bom, a verdade é que a situação internacional ainda não é famosa. Em muitos países do mundo, os direitos humanos continuam a ser mais um sonho do que uma realidade e em muitos países do mundo os direitos humanos não são ainda uma prioridade.
Isto tende a acontecer, obviamente, de forma mais intensa nos países menos democráticos, nas sociedades que atravessam períodos de crise, períodos de conflito, seja de conflito político, seja de conflito étnico, de conflito religioso, enfim, de situações que favorecem a violência e que trazem sempre, obviamente, um assinalável prejuízo para os direitos humanos. A verdade é que nesta terceira década do século XXI, 73 anos depois da aprovação desta Declaração Universal, nós continuamos a ver que existem violações significativas, pontuais ou frequentes dos direitos humanos em muitos países. Por exemplo, a liberdade de expressão está condicionada em cerca de 77 dos países reconhecidos pelas Nações Unidas. A tortura e os maus-tratos cruéis, desumanos ou degradantes continuam a ser uma realidade comprovada em cerca de 81 dos países reconhecidos pelas Nações Unidas. Os julgamentos, enfim, deficientes e as condenações injustas continuam a ocorrer em cerca de 54 países. Enfim, portanto, as violações de direitos humanos, repito, continuam a ser para muitos países mais um sonho do que uma realidade e continuam a persistir em países dos 5 continentes. Aliás, todos nós visualizamos diariamente situações que verdadeiramente são também elas violação de direitos humanos. Acontece uma violação de direitos humanos sempre que um parente abusa de uma criança, sempre que uma família abusa de um idoso, sempre que o marido abusa de uma mulher, sempre que alguém não tem domicílio e portanto, está desprotegido, sempre que uma escola não proporciona a educação adequada que deveria proporcionar, sempre que, por exemplo, uma mulher recebe um salário inferior ao de um homem pelo mesmo trabalho, ou quando assistimos a qualquer outro tipo de discriminação, seja pela cor da pele, seja por princípios religiosos, pela orientação sexual, por ser portador de alguma incapacidade, tudo isso são violação de direitos humanos. E, obviamente, todos nós, enquanto seres humanos, temos a obrigação, isto deve constituir uma preocupação, o respeito e a promoção dos direitos humanos deve constituir uma preocupação de todos nós. Os cidadãos, a comunicação social, a sociedade no seu todo, a comunidade internacional têm um papel fundamental na promoção e na proteção dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, em tornar os governos responsáveis por cumprir as suas obrigações relativamente à promoção e à proteção dos direitos humanos. Nós temos em Coimbra desenvolvido um trabalho assinalável neste domínio, a Ordem dos Médicos, por exemplo, mas também em termos do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e a própria Universidade. Eu relembro que em novembro de 2019 nós criámos na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra o Centro Universitário de Coimbra para a Investigação e Formação Forense Humanitária e em Direitos Humanos. Há um centro que foi criado a partir da consciência da existência de uma lacuna na encruzilhada entre academia, ciências forenses e direitos humanos e a ação humanitária, perante as crescentes necessidades de uma investigação robusta e academicamente sólida neste domínio, de formação e de treino e de serviços de consultadoria em ciências forenses aplicados à investigação dos direitos humanos e à ação humanitária, e, portanto, este centro viria a ser aprovado pelo Conselho Científico da Faculdade, também pela reitoria da Universidade, e o objetivo é que se transforme numa plataforma internacional de referência de centros académicos e profissionais de excelência, oferecendo serviços de investigação, serviços de formação e treino, serviços de consultadoria em ciências forenses aplicada à investigação de situações envolvendo, prejuízo de direitos humanos e envolvendo a necessidade de ação humanitária. É um centro que reúne hoje profissionais forenses de renome, também juristas de renome internacional, todos eles com profunda experiência e todos eles tendo já prestado valiosas contribuições neste domínio. Este centro foi criado em novembro de 2019, pouco antes do início da pandemia, resultou de uma iniciativa conjunta das universidades de Coimbra, da Universidade de Milão, da Universidade de Toronto, do Canadá e da Universidade de Monash, na Austrália, mas a verdade é que ao longo destes meses de existência, desde novembro de 2019 até agora, já teve intervenções, quer em termos de práticas de atividades periciais forenses no domínio humanitário, quer em termos de ações formativas em múltiplos países, já esteve presente na Líbia, no Líbano, na Síria, em El Salvador, nas Honduras, na Guatemala, no México, na Tailândia, na Ucrânia, em El Salvador, no Panamá e agora, esta semana, por exemplo, estamos na Argentina a promover precisamente uma ação de formação. Este centro, obviamente, colabora com outros organismos e instituições que existem em Coimbra, nomeadamente com o Observatório para os Direitos Humanos dos Países de Língua Oficial Portuguesa, que é uma iniciativa conjunta das Faculdades de Medicina e de Direito da Universidade de Coimbra, mas também com o Centro, com a Agência para a
prevenção do trauma e da violação dos direitos humanos do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, uma agência que foi constituída para o estudo, prevenção e tratamento das vítimas de todas as formas de violência e dos agressores, e, portanto, estas instituições complementam a sua ação e têm desenvolvido, de facto, uma atividade muito assinalável e que tem posto em realce o papel fundamental que a classe médica, que a medicina pode ter na prevenção e promoção dos direitos humanos. Era esta breve mensagem que vos queria deixar. Os colegas que vão intervir seguidamente irão mostrar casos práticos, situações práticas de aplicação, de facto, da atividade médica à promoção e à defesa dos direitos humanos, e eu quero concluir uma vez mais, saudando todos, saudando os intervenientes, saudando o organizador e o principal responsável por esta iniciativa, a quem felicito uma vez mais, saudando todos os que estão a assistir e, obviamente, aproveitando o ensejo para desejar a todos um santo e feliz Natal e um ano novo de 2022, enfim, portador de saúde, e onde possamos finalmente retomar aquela normalidade pela qual ansiamos há bastante tempo. Muito obrigado e um forte abraço desde a Argentina. Muito obrigada, professor Duarte Nuno Vieira, um testemunho sempre atento e que nos transmite uma mensagem de esperança na defesa dos direitos humanos. Passamos agora a palavra ao Dr. Francisco Jorge, que nos acompanha via Zoom. Desde já agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade. Francisco Jorge, médico especialista em saúde pública, foi funcionário da Organização Mundial de Saúde entre 1980 e 1991, diretor-geral da Saúde até 2017 e presidente da Cruz Vermelha Portuguesa entre 2017 e 2021. Tem a palavra o Dr. Francisco Jorge. Muito boa noite. Começo por agradecer o convite, tenho muito gosto em participar no debate, ouvi com muita atenção os colegas que me antecederam, mas quero começar por dar um abraço, felicitar a iniciativa através do meu colega Carlos Cortes e, naturalmente, a todos aqueles que participam, incluindo a colega Paula Carmo e agora a intervenção muito, diria, sintética, feliz, do nosso colega Duarte Nuno Vieira. Bem, eu estou inteiramente de acordo com as questões que foram levantadas, não só a ligação aos aspectos aqui focados da liberdade, mas, sobretudo, da pobreza e da necessidade de satisfazermos, a nível global, as principais questões que têm influência direta e indireta na saúde, nomeadamente, como foi dito, o problema da habitação, da alimentação e muitos outros que os países pobres naturalmente agora enfrentam e que representam desigualdades que não são aceitáveis. Nós não podemos deixar de combater a expressão egoísta destes movimentos dos países mais industrializados, o G7, depois o G20, o Banco Mundial, o FMI, todas as organizações que se preocupam com os fluxos financeiros globais, mas também aqueles que se ocupam da guerra, e não só os americanos, todos aqueles que estão ligados à tendência belicista atual, como diziam os colegas da Organização Mundial da Saúde, no tempo em que a varíola foi erradicada, o custo da eliminação da varíola no mundo foi inferior ao custo de um porta-aviões. Bastaria, isto é claro, são sonhos, mas tem que ser dito, bastaria que um dos lados, ou se quiserem todos os lados que intervêm na guerra, quer no Ocidente, quer
com os chineses, quer com os russos, quer, enfim, com todas estas partes que agora estão em diferentes blocos e estas difíceis compreensões de permanente guerra que nunca mais acabou, bastaria que um deles abdicasse de uma fragata, de um porta-aviões para nós podermos levar a vacina, neste caso concreto da Covid-19, aos países pobres, nomeadamente da Ásia, como a Índia, e, enfim, a Índia, devido aos aspectos específicos que a Índia apresenta, e sobretudo em África. Há exemplos nos últimos 40 anos das desigualdades em África que não são devidamente atendidas pelos países industrializados e que depois originam até reações, atitudes reativas para reduzir riscos. Reparemos, a SIDA em África que emerge em 1980. O problema do diagnóstico, o atraso do envio de novos medicamentos, porque os países africanos não têm moeda forte capaz de adquirir, de importar medicamentos eficazes quando eles foram colocados no mercado. Estas questões não serviram de lição, apesar de a propagação em termos de expressão pandémica, na altura da SIDA, foi, digamos, a primeira grande pandemia contemporânea. Mas parece não ter servido de lição, porque os serviços de saúde pública de diferentes estados continuam muito fragilizados. E a cooperação técnica para o desenvolvimento não favorece a proteção das populações daqueles países. E só depois, quando surgem ameaças em função da mobilidade tão fácil hoje por via aérea, é que há medidas que são tomadas. Eu não quero ocupar muito tempo, mas a minha vida de médico terminou, enfim, está a terminar, no ativo. Trabalhei muitos anos em África, na Ásia, na China, na Índia, estive muito tempo nessas regiões e tenho alguma autoridade para dizer que, por exemplo, a epidemia de ébola podia não ter acontecido se a região onde tudo se iniciou não fosse tão pobre. Na zona fronteiriça entre a antiga República, a Guiné-Conakry, que é a antiga Guiné Francesa, com a antiga Guiné Portuguesa, a Guiné-Bissau, a República da Guiné-Bissau, na zona fronteiriça, muito pobre, que eu conheço muito bem, surge a questão, em 2014, da epidemia gravíssima de ébola, que, como todos sabem, atingiu uma proporção dramática, sobretudo na Serra Leoa e na Libéria, incluindo a Guiné-Conakry, devido à pobreza existente naqueles países, à falta de infraestruturas, à falta de pessoal de saúde e, sobretudo, sublinho de novo, à extrema pobreza, desde a falta de alojamento condigno até à alimentação, todas estas questões que todos conhecem. Mas o que é que aconteceu a seguir? O mundo ocidental mobiliza-se para colocar
no Golfo da Guiné, junto a esses países, laboratórios com a indústria farmacêutica para afinação de ferramentas não só de diagnóstico, como de prevenção, nomeadamente vacinas, que não foram conseguidas nesse tempo, e tratamentos que avançaram bastante como antivirais na altura, em autênticos laboratórios de campanha colocados junto, portanto, ao Golfo, diria, nas fronteiras que naquele tempo de ébola não eram fronteiras respeitadas. Era uma zona imensa onde se propagava a ébola e, neste caso, como sabem, houve então a seguir investimentos que deviam ter existido antes e não depois. Bem, eu não me quero alongar, mas se comparássemos a altura do que se viveu naquelas regiões africanas, que sublinho por força do meu trabalho, da minha carreira, que conheço muito bem, incluindo todo, enfim, o seu coração, aquele interior do Golfo da Guiné, poderia dizer, não fosse uma ou outra lambreta ou um carro que passasse tipo candonga, cheio de gente, que era absolutamente comparável a um mundo medieval que a Europa conheceu na peste negra. Eram dramas permanentes. Isto é uma desigualdade muito chocante e agora está a ser repetida, sobretudo com esta questão do isolamento que não é aceitável agora na África Austral. Portanto, eu não me posso alongar, mas queria voltar a felicitar a iniciativa e dizer que é preciso continuarmos todos a falar nestes assuntos. Como disse o nosso colega Carlos Cortes, estas questões foram analisadas há muito tempo, provavelmente até terá sido durante a epidemia de tifo dos piolhos, tifo da Rickettsia, na Silésia, na Alta Silésia, a atual Polónia, na altura sob o comando de Berlim, que Virchow, famoso patologista, foi enviado para acabar com essa epidemia e propôs no seu relatório que devia ser reeditado, por exemplo, pela Ordem dos Médicos, o aumento dos salários dos mineiros nas minas de carvão para resolver o problema. Queria agradecer a vossa atenção. Muito obrigada, Dr. Francisco Chiores, pela sua intervenção, pela partilha da sua experiência. Passamos agora à nossa mesa com os nossos ilustres convidados. Dr. António Gandra de Almeida é major médico dos quadros permanentes do Exército, especialista em cirurgia geral, com competência em emergência e competência em medicina militar, pela Ordem dos Médicos. Possui mestrado europeu de medicina da catástrofe. Possui o curso de Planeamento e Coordenação em Catástrofe em Rambam, Israel. É membro do Subcomitê de Fundamental Disaster Management da Sociedade Americana de Cuidados Intensivos e é o atual Diretor Regional do Norte do INEM. Doutor, muito obrigada. À data de hoje, qual é a importância deste dia? Se nos quiser partilhar um caso prático perante o dia que estamos hoje a assinalar. Obrigado. Antes de mais, gostaria de dar os parabéns ao doutor, na pessoa do Dr. Carlos Cortes, pela organização de mais esta iniciativa. Esta data, este dia, serve-nos, nem que seja,
para nos relembrar da importância dos direitos humanos, daquilo que nós devemos estar atentos e muitas vezes aquilo que nós temos como garantido, como a educação, a saúde, apesar daquilo que nós estamos a passar, em termos de fraternidade, em termos mundiais e às vezes até bem perto de nós, países que têm relações de proximidade, realmente existem carências e carências muito expressivas. E essas carências, por vezes, como recentemente no caso da variante Omicron, que se fala que estará associado a uma baixa percentagem de vacinação na África Austral, realmente relembra-nos que nós estamos todos juntos e como todos juntos devemos atuar e devemos ser mais próximos. Em relação a casos práticos, se calhar a última vez que estive mais perto da diferença abismal que existe entre os diferentes países foi recentemente numa missão em Moçambique, em que nós somos confrontados, nós países ocidentais, em que temos a nossa casa, temos a educação garantida, e quando lá cheguei a Moçambique, à beira, depois do ciclone Idai, a ver a diferença em que há uma destruição do pouco que tinham e que Portugal e muitos outros países, até mandatados pela Organização Mundial de Saúde e outras organizações, fomos apoiar e tentar ajudar. E o movimento que se desencadeou lá realmente vai muito de acordo com aquilo que está emanado nos direitos humanitários fundamentais, em que tentamos levar alguns cuidados básicos, como a saúde, em que houve missões que perduraram pelo tempo e acabou por se instalar lá um sistema de saúde bem melhor do que eles já tinham. A prevenção, as Forças Armadas Portuguesas desenvolveram lá um programa de vacinação, que também foi importante, que ajudou a minimizar um surto que lá pudesse haver. Ou seja, realmente, muitas vezes, é nós olharmos para o lado, sermos um bocadinho da nossa zona de conforto, para percebermos que só se atuarmos todos juntos, com fraternidade entre nós, e, claro, estar sempre atentos às diferenças culturais, porque não é só, nós não conseguimos impor, temos que perceber as diferenças culturais para trabalharmos com os diferentes povos, com as diferentes realidades, e muito do caminho é através da formação, da formação, da educação, para deixar também as pessoas terem outro dos direitos fundamentais, que é a liberdade de escolha. E nós não podemos impor aquilo que as pessoas vão fazer, mas realmente deixar-lhes ou mostrar-lhes que existem outras hipóteses e deixar a autodeterminação, a escolha, e realmente as pessoas poderem escolher, que é importante também cada um de nós escolher o seu caminho e compreender que a nossa liberdade acaba quando começa a liberdade do próximo. Não impor, não obrigar, não dizer que o caminho é um determinado. E só assim é que conseguimos realmente fazer a evolução dos povos e conseguimos marcar a diferença. E aquilo que nós temos como garantido, fazer um bocadinho chegar aos outros. E o que é que trouxe na bagagem de Moçambique? Resiliência. Um povo realmente resiliente, que apesar de tudo o que passa, sobrevive com o pouco que tem, e a importância realmente daquilo que nós todos dizemos, mas que muitas vezes é mais confortável para nós não fazer, que é ensinar a pescar e não dar o peixe. Volto ao mesmo. A educação, a formação é fundamental, e acho que é através... é esse o caminho mais certo para nós conseguirmos garantir alguns direitos fundamentais e, acima de tudo, respeitar a parte cultural e deixá-los também escolher aquilo que eles acham que é o melhor para eles. Muito obrigada. Vamos agora, entre partidas e chegadas, passo a palavra agora ao Dr. Jaime Ramos.
médico especialista em Medicina Geral e Familiar, presidente da Fundação ADFP, foi deputado à Assembleia da República, presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, governador civil do Distrito de Coimbra e presidente da ARS. É autor dos livros Não Basta Mudar as Moscas, Deus, Natureza e Templo no Caminho para a Verdade. Doutor, tem a palavra. Boa noite a todos. Um cumprimento muito especial para todas as pessoas que estão a assistir, para todos os meus colegas que estão na mesa e uma palavra especial de felicitações para a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos e especialmente para o Dr. Carlos Cortes pela iniciativa que teve de, durante esta semana, colocar a problemática dos direitos do homem, dos direitos humanos, a serem analisados pelos médicos e colocar assim a Ordem dos Médicos a desafiar a sociedade portuguesa e a comunidade para se preocupar com estes problemas. Eu penso que é extremamente importante, por isso as minhas felicitações. Um agradecimento por me terem convidado, por terem visitado a Fundação ADFP, inserindo-a neste conceito alargado de organizações que se preocupam com os direitos do homem. E eu gostava de começar exatamente pelo artigo 1 da Declaração Universal sobre o facto de nascermos livres e iguais e por isso haver estes... E nós vivemos numa sociedade que no dia-a-dia, por tudo e por nada, invoca os direitos associados à liberdade e à igualdade, mas que com grande frequência também omitimos aquilo que são os deveres de cidadania e particularmente os deveres relacionados com a fraternidade, que estão na base desses deveres de cidadania. Nós sabemos, pela experiência no mundo, ao longo dos séculos e particularmente nos últimos 2, que sempre que há movimentos que dão um privilégio muito grande à liberdade, nós sabemos que esse movimento acaba por ser causa de injustiças e desigualdades. Mas também sabemos que sempre que há uma preferência absoluta pela igualdade, e a igualdade é transformada, no fundo, numa utopia religiosa, nós acabamos por gerar no mundo regimes totalitários, ditatoriais e, normalmente, extremamente agressivos para a pessoa, para o homem, como sempre se verificou. E é perante esta divergência de uma liberdade e de uma igualdade que têm tendência a serem assumidos de uma forma um bocado radicalizada e oposta e divergirem, que é absolutamente necessário nós invocarmos o tal espírito de fraternidade numa lógica de que pessoas com consciência e com razão a devem invocar. E, nesse sentido, nós criámos a Fundação ADFP, Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional, numa lógica, como todas as instituições de solidariedade social, que tem uma lógica de prevenir o sofrimento, um objetivo de evitar a dor das pessoas e que essa assistência na área da saúde, na área das respostas sociais, mas sempre com uma lógica que nós sabemos extremamente importante de que é preciso criar riqueza e haver desenvolvimento. Nós podemos falar sempre de palavras muito bonitas que se prendem com os direitos do homem, com a saúde, com a assistência social, com os direitos sociais, mas se nós não tivermos uma sociedade capaz de produzir riqueza, desenvolver-se, não é possível depois passar-se à prática. Todos nós sabemos que, por muitos ideólogos que existam na Guiné-Bissau ou, eventualmente, no Bangladesh, não há sistemas sociais nesses países, não são possíveis. Ou seja, é necessário criarmos desenvolvimento e, nesse sentido, a Fundação achou sempre que era necessário criar equipamentos que criassem emprego e gerassem riqueza e produto para ajudar a desenvolver a região e, dessa forma, também dar mais sustentabilidade à instituição para ser mais independente do poder político e, por isso, temos atuações também no caso da agricultura e do turismo. E sempre numa lógica muito importante virada para as pessoas, particularmente as mais vulneráveis e aquelas que normalmente são mais esquecidas, as pessoas com doença mental e as pessoas com deficiência. E nós apostamos muito na formação profissional e na educação destas pessoas, no sentido de que, descobrindo os talentos que eles têm, para além das suas incapacidades, é possível promover a sua integração e a sua inclusão. E a Fundação, hoje, é uma instituição que trabalha para um público com deficiência e com doença mental, mas não só, mas faz isso integrando e incluindo pessoas no seu quadro de trabalhadores, pessoas com esses handicaps,
no sentido de eles serem os próprios prestadores dos cuidados e contribuírem para o desenvolvimento da organização. Nós somos, talvez, uma das organizações mais ecléticas que existem hoje no país. Basta pensarmos que em Coimbra nós temos respostas, nomeadamente de alimentação e de pernoita, para as pessoas em situação de sem-abrigo, isto é, as pessoas que estão na situação de miséria extrema dentro do país e particularmente na cidade de Coimbra, que temos depois estruturas com a Universidade Sénior, onde existe também uma creche e uma pré-escola para classe média baixa, e temos depois o São Paulo School, que é um colégio bilingue destinado a famílias com recursos, por isso classe média alta. Mas somos, como referi há bocado, muito inclusivos. Inclusivos no sentido da inclusão das pessoas com deficiência e com doença mental, mas também inclusivos porque, por exemplo, apoiamos pessoas africanas que vêm para Portugal para fazer formação profissional, apoiamos minorias étnicas, nomeadamente mesmo o caso da etnia cigana, e tivemos um papel importante, penso eu, naquilo que foi o apoio aos refugiados em Portugal. Durante algum tempo pensou-se que os refugiados tinham que vir sempre só para as grandes cidades e particularmente para Lisboa e para o Porto, através dos jesuítas para os refugiados e através do Centro Português para os Refugiados, e nós conseguimos sensibilizar o Governo para, nessa altura, se criar as condições para que as pessoas refugiadas que vinham de situações de calamidade e de guerra pudessem vir para Portugal, mas não ficarem em Lisboa e serem colocados em diversos pontos do país. Nós fomos a primeira organização a colocá-los, colocámos-nos em Penela primeiro e depois em Miranda do Corvo. Hoje, felizmente, as pessoas refugiadas, quando são recebidas em Portugal, são muito distribuídas e são apoiadas por muitas organizações e por muitos municípios em todo o território português. Eu penso que foi extremamente importante esse papel que nós tivemos na altura, a romper essa ideia de que todos teriam de ir sempre para as grandes cidades, ou especialmente para Lisboa. Mas, neste sentido, também fomentamos muito uma lógica nesta inclusão de convívio intergerações. Nós, dentro da instituição, temos pessoas que nascem, bebés que nascem na instituição, que são filhos de mulheres em situação de pobreza, grávidas, normalmente da Grande Lisboa, de minorias, e que necessitam de apoio para levar a gravidez a termo, que nós apoiamos. Os bebés nascem exatamente como moram dentro da instituição, os idosos muito idosos, com várias comorbilidades, que acabam por falecer dentro da instituição. E entre estes dois extremos, os bebés e os idosos muito idosos, temos todos os outros escalões etários com pessoas com problemáticas diferentes, desde as crianças e jovens que vêm até nós devido a problemas de grande disfuncionalidade das famílias, até às situações de deficiência e doença mental que já vos referi. A instituição, em todo caso, tem uma lógica grande no sentido de ter uma capacidade de autonomia dentro do possível daquilo que são os apoios do Estado. É evidente que nós não conseguiremos viver sem os apoios do Estado e da União Europeia, mas tentamos sempre caminhar no sentido de uma grande autonomia e, por isso, temos os projetos, como falei há bocado, já abordei, o caso da agricultura, que aproveitamos para pôr pessoas também com estas dificuldades a trabalhar, e o caso do turismo com propósito. O que é isto, o turismo com propósito? O nosso principal atração está algo que nós designamos por Trivium. O Trivium diz respeito à liberdade, à igualdade e à fraternidade e assenta no Parque Biológico da Serra da Lousã, que é talvez hoje a melhor mostra de vida selvagem do território, mas em que nós desafiamos o visitante a ver aqueles animais e ter a noção de que a vida que está em nós é a vida que está nos animais, é a mesma vida que apareceu no planeta, na mesma altura e que está dentro do nosso corpo e dentro do corpo dos outros seres vivos. E por isso temos esta ideia de igualdade da vida, que é extremamente importante e que nos pode criar alguma humildade entre nós e no nosso relacionamento com os outros seres vivos. E depois criámos o Ecomuseu, o Espaço da Mente. O Espaço da Mente é, no fundo, um museu de olharias, como existem em muitos outros concelhos do país, mas que tem uma narrativa. Começa com o aparecimento da vida na Terra e termina com a sugestão da morte do próprio visitante. E que, por um meio, abordamos a questão do Homo habilis e de como é que ele chega à sapiens através da sua utilização das mãos que criam uma mente e que o faz porque tem a liberdade de criar e de trabalhar sem qualquer tipo de limitação que prejudicasse essa sua capacidade inventiva de chegar até a uma mente que nós hoje dispomos enquanto sapiens. E, nesse sentido, invocamos as liberdades. A primeira liberdade que invocamos nesse espaço é a liberdade de amar, e as últimas que chamamos a atenção,
passando por todas as outras, do pensamento, da imprensa. A última são a liberdade de alma, talvez a maior criação que nós temos enquanto seres humanos, a liberdade religiosa, a liberdade de consciência e a liberdade de querer e de não querer. E esta liberdade de querer e não querer colocou-nos na última parte deste trívio, que é o templo ecuménico universalista, que é um templo que, no fundo, é um momento de homenagem a todas as pessoas que sofreram e morreram ao longo dos séculos, vítimas daquilo que foi sempre o fundamentalismo e a ortodoxia, o medo do diferente, o ódio ao diferente, a ideia de que a verdade nos pertence e está claramente excluída dos outros que pensam de maneira diferente ou têm uma religião diferente, e por isso o templo ecuménico é, para além desta homenagem a todas estas vítimas do fundamentalismo, uma ideia de fomento da tolerância e do respeito para todas as religiões, no qual se incluem os ateus, no sentido que todos devemos dialogar acerca destes temas sem medo da opinião dos outros e sem termos a ideia que a verdade está só do nosso lado. Mas isto, ironicamente, cria-nos uma situação, uma instituição que cria um templo que é, no fundo, uma homenagem às vítimas do fundamentalismo e que é um monumento de propaganda aos valores da tolerância e do respeito pelo diferente, é construir um hospital no Pinhal Interior, uma das zonas mais abandonadas e deprimidas do país, onde o Estado mais tem desprezado as pessoas e tem abandonado, mesmo naquilo que diz respeito à saúde, as pessoas neste território, para além de todos os outros níveis de abandono que condenou todo este Pinhal Interior entre Coimbra e Castelo Branco. E quando nós construímos um hospital e investimos para apoiar e colaborar com o Estado, para melhorarmos a resposta às pessoas, perante aquilo que é. Porque a religião não é o único facciosismo que existe. Existem os outros facciosismos. O facciosismo do desporto, das claques, das pessoas que se odeiam só porque têm um emblema e uma equipa diferente, mas também há aqueles que têm o mesmo tipo de comportamento, mesmo em democracia, quando são de partidos diferentes. E é inadmissível que em Portugal exista um governo que mantém um sectarismo absoluto contra um hospital construído no país, que está a ser desprezado quando as pessoas precisavam dele. E quando isso significaria poupanças para o Estado. Mas isto reside por causa do sectarismo que se impõe em muitos partidos políticos e onde há pessoas que são perfeitamente intolerantes e que não têm a capacidade de respeitar os outros. Nós, na Fundação, para além deste aspecto do templo ecuménico, também temos sempre uma lógica de promover valores civilizacionais. E por isso as nossas residências têm sempre, no fundo, palavras fortes, palavras com simbolismo grande e com significado grande, atribuindo, por exemplo, ao nosso equipamento para responder às pessoas sem abrigo, a Casa da Dignidade. Quando nós falamos de refugiados, falamos da Residência Paz. Quando falamos das crianças e jovens que não podem estar com as suas famílias, é a Residência Fraternidade. Quando criámos uma estrutura para idosos, um lar para idosos, é a Residência Sabedoria. Quando falamos de doentes mentais, falamos de Residência Bondade, ou da Esperança, ou da Igualdade. Quando falamos de pessoas com deficiência, de coragem e de respeito. São nomes que nós marcamos nas nossas instituições, dos nossos equipamentos, para fazer no dia-a-dia esta valorização daquilo que eu julgo que importa, que é sempre, como diz o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que importa a alimentação, os cuidados de saúde, e que há bocado o Dr. Carlos Cortes citou, e muito bem, mas para além disso interessam os valores e a capacidade de nós coexistirmos em conjunto, mesmo como eu referi há bocado, tenhamos um governo que nos respeita isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Jaime Ramos, pela sua visão dinâmica e pela sua obra na defesa dos direitos humanos. Na impossibilidade de estar presente, recebemos a intervenção do professor Hernani Caniço, médico de família, medalha de mérito da Ordem dos Médicos, doutorado pela Universidade de Coimbra. Eu passarei a ler em seguida a sua intervenção. Boa noite a todos e a todas. Muito agradeço o convite para participar nesta iniciativa ao Dr. Carlos Cortes, Presidente da SRCOM, e ao Professor Duarte Nuno Vieira, Presidente da Academia Nacional de Medicina de Portugal, a quem felicito pelo seu desempenho e pela sua abordagem deste tema.
Cumprimento todos os intervenientes neste painel, oradores e participantes, a quem desejo as maiores felicidades. Falar de medicina é falar de uma vida em que, quando eu era novo, jovem médico, queria ser velho e agora que sou velho, aposentado, queria ser novo para mudar o mundo. A vida é água a correr, mas quanta água corre debaixo das pontes. E não serei eu que terei a pretensão de ser exemplo, como médico de família, docente na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, que ensinou 10 mil estudantes atuais médicos e voluntário na vida associativa, sindical e de voluntariado internacional. Falar de direitos humanos é falar de uma vida paralela para mim, que fiz 43 missões de serviço, de reconhecimento, avaliação e intervenção, principalmente em África, na Ásia e América Latina, em ajuda ao desenvolvimento, e que organizei dezenas de missões nas grandes catástrofes da humanidade, desde a guerra na Guiné-Bissau, pós-massacres em Timor, as cheias de Moçambique, o tsunami no Sudeste Asiático, o terremoto no Haiti, os campos de refugiados na Etiópia e no Quénia e por aí fora em ajuda humanitária. Hoje, Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebra-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Que realidade! Ser livre é não só dizer o que se pensa e ter o direito de decidir, mas também ter as condições sociais, económicas e de afetos, a família e amigos, sentir-se bem e ser útil aos outros, à comunidade. Não se é livre, por exemplo, quando se nasce na miséria humana, sem condições mínimas de assistência médica e de sustento para a sobrevivência, quando não é garantida a alimentação saudável que faz crescer e evita doenças, quando existem ditaduras que não permitem a livre expressão do pensamento com autonomia e com responsabilidade, quando há vítimas de exploração laboral ou sexual e tráfico de seres humanos, quando há violência doméstica e familiar, que é crime e deve ser denunciado, quando há vítimas de bullying que sofrem, por vezes em silêncio, e sem ter os apoios que merecem, que também é crime e também deve ser denunciado. Quando não se respeita o direito à diferença, em que cada um tem o direito de não pensar como nós e ser respeitado. Não há igualdade quando uns têm privilégios e outros só têm obrigações. Dignidade é ser honrado, quer dizer ter princípios e valores, é ter respeito pelas pessoas e pela sociedade, é ter orgulho nas capacidades de cada um, é ser humilde nas limitações que qualquer pessoa tem. Não há dignidade quando há arrogância, a mania de se achar o melhor, o maior, porque sim. Quando se vive em condições precárias, subhumanas, sem acesso à água potável, à eletricidade, à habitação adequada ao clima, aos livros de estudo, ao material de trabalho, ao repouso compensador ou à reforma pela idade e cansaço. Quando, para sobreviver, como os refugiados, têm de fugir à guerra e à falta de expectativas de melhoria de vida, correndo riscos de morte para si e para a sua família, e até sendo escorraçados em países de transição e de destino que não os querem acolher. Direitos não são apenas a saúde, a educação, a segurança social, a habitação, etc. Mas é também ter qualidade de vida pessoal, é contribuir para a família e para a sociedade, é ter amigos para abraçar e ser abraçado, é ter paixão pelo que se gosta. O direito é um princípio, a caridade é um sentimento. Ambos são úteis, mas diferentes. Eu sou a favor dos direitos humanos, mas respeito quem pratica a caridade. Não ter direitos é uma tristeza e deve ser uma luta que todos devemos travar para todos, como ética e princípio de vida, não apenas como moral. E a medicina? A medicina tem disciplinas baseadas na relação médico-doente e na ação humanitária, não lucrativa. E Portugal? Portugal doou 4,4 milhões de doses de vacinas contra a Covid e tenciona oferecer no total cerca de 6 milhões a países mais carenciados. Mas até 30 de novembro, o último, apenas tinham chegado aos países de destino metade das doses já disponibilizadas. No âmbito da iniciativa COVAX, apenas chegaram cerca de 300 mil doses dessa vacina ao Senegal. E o mundo cruel? As baixas taxas de vacinação anti-Covid nos países pobres são elucidativas. No caso dos refugiados, compete aos países europeus rever o sistema de concessão de asilo e a responsabilidade de aumentar as rotas seguras e legais para que alcancem em segurança o espaço europeu. É o que faz a Polónia, o que fez a Hungria, etc.
Vamos no caminho do desenvolvimento sustentável de 2030 para todos, incluindo a saúde para todos, que era para ser atingida no ano 2000? Dizia António Arnaud, em colóquio da Ordem dos Médicos, em 8 de junho de 2016. Nos Estados Unidos ou na Grécia, democracias reconhecidas, disse, os cidadãos só garantem a prestação de cuidados através de seguros de saúde. E Carlos Cortes dizia muito bem, na mesma ocasião, que mais que o direito à saúde, as pessoas têm direito aos melhores cuidados de saúde e que a saúde não pode ser vista como uma conquista social, mas como um direito fundamental. Exposta a realidade, não embarcamos no discurso do ódio que vemos por aí. O ódio é egoísmo, é intolerância, quem não é por mim é contra mim. E tem o desejo de evitar, limitar ou destruir o objetivo de uma pessoa, de uma raça, de uma etnia, de uma orientação sexual de quem é pobre e não consegue o que os outros têm. A canção do poeta António Gedeão, que se chama Lágrima de Preta, começa por: encontrei uma preta que estava a chorar, pedi-lhe uma lágrima para analisar. E termina: nem sinais de negro, nem vestígios de ódio, água, quase tudo e cloreto de sódio. Somos contra o ódio e reconhecemos o direito à diferença, o direito a ser feliz, o direito a cada um de vós de ser feliz tal como é, sem de respeitar os outros. Que futuro? A felicidade tal como os indicadores no reino do botão ou como os direitos humanos, para a qual contribuem os médicos, mas que os ultrapassa. É o futuro em que ainda acreditamos se a humanidade, através de seus líderes, stakeholders e de exercício de cidadania, for capaz e quiser eliminar as distorções aqui apontadas. Acabei de ler a intervenção do professor Hernani Caniço. Passamos, temos aqui o Dr. Humberto Vitorino, da Saúde em Português. Quer falar-nos dos projetos que a Organização Não Governamental para o Desenvolvimento tem, nomeadamente para o próximo ano? Vai-me permitir que eu faça aqui uma pequena introdução, que é devida, em primeiro lugar, para agradecer a minha presença aqui, o convite honroso que obtive hoje mesmo e que fiz questão de não recusar, independentemente de todas as questões, dá-me um gosto imenso estar aqui hoje. Depois, não na tentativa ou na perspectiva de substituir ou, de alguma maneira, colocar-me ao lado do Sr. Professor Dr. Hernani Caniço, que comigo, há 28 anos, fundou a Associação Saúde em Português, comigo e com outros, naturalmente, e que, naquilo que nós ouvimos aqui no discurso que nos trouxe, e que eu sublinho, subscrevo integralmente, ele diz, a passo na sua intervenção, que fez aquelas missões todas realmente, sim, mas em conjunto e no âmbito da saúde em português. E isso é muito importante ter em conta, porque o homem é um homem, mas a organização é a organização. Peço desculpa, mas tenho que sublinhar esta perspectiva sem minimamente pôr em questão a natureza, a qualidade, a grandeza daquilo que foi a personalidade do Dr. Hernani Caniço na sua presidência ao longo dos anos da saúde em português. Depois, dizer que essa questão dos direitos humanos é uma coisa, de facto, muito bonita, mas basta alguns de nós estarmos atentos para vermos que quem nasce no Burkina Faso, quem nasce na Guiné-Bissau, quem nasce na Angola, não tem os mesmos direitos que têm os cidadãos que nascem noutros países. E isso é completamente desumano. E, nesse sentido, nós, Saúde em Português, procuramos, à nossa medida e da nossa maneira, sempre procuramos minimizar, dar um contributo, embora modesto, das nossas possibilidades, para contribuir para que essas desigualdades sejam um pouco menos notórias nos locais por onde andamos a desenvolver as nossas atividades de cooperação para o desenvolvimento e de ajuda humanitária de emergência. De facto, isto é muitíssimo importante, o trabalho que desenvolvemos nos países por onde andamos,
mas não queria deixar de sublinhar, e antes de ir diretamente à sua pergunta, de sublinhar aquilo que se passa ao nosso lado, no nosso país. Nós temos pessoas vítimas de tráfico de seres humanos, que é a coisa mais ignominiosa que pode existir no mundo. E nós temos essa perspectiva de denunciar essas situações e de apoiar as vítimas. Nós, a Saúde em Português, está a gerir um dos centros de proteção e apoio às vítimas de tráfico de seres humanos do sexo masculino em Portugal. E fomos os primeiros a investir nessa matéria. E, de facto, quem priva com essas vítimas nunca mais esquecerá o que é a miséria humana, o que é que um ser humano é capaz de fazer a um outro ser humano. E isso, de facto, ao nosso lado, todos os dias. Indo diretamente à sua pergunta, e desculpar-me a este meu arrazoado todo, e obviamente, não estando preparado, fui impelido a dar o meu contributo pelo excelente texto que a senhora acabou de ler. Relativamente às nossas atividades no país, agora é o core do nosso desenvolvimento, e estamos de novo a tentar entrar numa área da cooperação para o desenvolvimento, nomeadamente na Guiné-Bissau, com projetos que vamos querer fazer sempre na área da saúde, que é o core do nosso labor, com as direções regionais de saúde da Guiné-Bissau, nomeadamente o Cacheu e Parim, e também em Angola, numa zona onde nós pretendemos utopicamente, diria eu, construir uma unidade de saúde materno-infantil num sítio que ninguém faz ideia, onde não existe nada. A Missão Católica que está lá está a fazer o apoio a essa população, que são 33 mil almas, que de facto não têm nada de nada, desde água corrente, desde saneamento, alimentação, enfim, sobrevivem naquela zona. E é nossa intenção construirmos essa unidade de saúde materno-infantil, que designamos por UMIG, e estamos à procura, há 2 anos, de financiamento para esse projeto. Simultaneamente vamos começar agora a primeira parte, que é a formação dos técnicos de saúde, com muitas aspas, naturalmente, que trabalham naquelas condições. E nós vamos promover cursos de formação das parteiras, dos enfermeiros, dos agentes comunitários de saúde, para, na perspectiva de quando, eventualmente, e na nossa utopia, conseguirmos construir a tal unidade de saúde, mas nada de mais. Enfim, como imagino, não será nenhum hospital, enfim, que ouvimos aqui falar e que, de facto, tem aquela relevância toda. Mas é um pequeno contributo que nós queremos dar àquela população para ter acesso a um dos direitos fundamentais de que nós sempre propugnamos. O direito à saúde é o direito mais inalienável de qualquer cidadão, se é que nós podemos, de alguma maneira, hierarquizar os direitos humanos. Mas para nós, médicos, naturalmente, enfermeiros, psicólogos, é esse direito que nós gostaríamos de ver implementado nos sítios por onde nos chamam a participar. Sim, porque nós não vamos por lá porque queremos, por voluntarismo. Não, são as pessoas lá. Foi a Missão Católica que nos disse: vocês têm que vir ver isto aqui e têm que fazer alguma coisa para ajudar esta gente. Na Guiné-Bissau, é a Direção Regional de Saúde, que nos conhece de outras intervenções anteriores, que nos vem dizer: então vocês deixaram-nos aqui e agora precisamos que venham outra vez ajudar-nos a fazer ter este objetivo. E é isso que nós estamos a tentar desenvolver agora no terreno. Peço desculpa se me estendi, mas eu... É médico na USF Cruz Celas, aqui no coração de Coimbra. Tem uma experiência de 15 anos em Cabo Verde, em Guiné-Bissau, Moçambique, Timor-Leste, Indonésia. O que é que traz na bagagem? Faço a mesma pergunta que fiz ao Dr. António. Uma gratificação imensa. Uma gratificação imensa. Como nunca senti, vão-me perdoar, nos meus locais de trabalho, desde Apoiar, Tábua, por onde andei, Santa Clara, Almalaguês, eu sentia alguma satisfação, gratificação por aquilo que estava a fazer. Mas a partir de 1995, a primeira vez que eu fui para Moçambique,
tinham decorrido os acordos de Lusaka recentemente, o governo português decidiu fazer um projeto de ajuda humanitária de emergência na província de Manjacaze, que nós, no nosso tempo, nós, os mais antigos, sabíamos que era onde vivia o Gungunhana, esse régulo famoso. E nós tivemos 6 meses a reabilitar instalações e a fazer consultas. Fizemos muito trabalho. No final desses 6 meses ficámos gratificados, muitíssimo gratificados, quando as pessoas reconheciam em nós aquilo que era o trabalho que desenvolvíamos. Não fazíamos nada de mais, éramos médicos na mesma, éramos enfermeiros, mas levávamos o equipamento, os medicamentos, fazíamos a diferença por isso. E as pessoas, naturalmente, ficavam muitíssimo reconhecidas. E isso é uma coisa que dá uma lustradela na autoestima que nem imagina. E nós, orgulhosamente, conseguimos, de 6 em 6 meses, que o governo português investisse naquele projeto e ficámos 3 anos. A partir daí, nunca mais deixei de sentir esse apelo e voltei a Moçambique várias vezes, e o que trago sempre é o prazer de colaborar com os meus colegas, porque são eles que nos chamam também para essa... Aliás, a Saúde em Português nasceu de um conjunto de colegas nossos que tinham chegado da África e que nos disseram, nós temos que fazer alguma coisa para os nossos colegas que ficaram lá, em termos de formação. Precisamos de fazer formação aos médicos de Angola, de Moçambique, porque eles precisam... E foi assim, e para essa resposta que nasceu a Saúde em Português na sua fundação. Como vêem, tenho que me mandar parar de falar, porque eu, de facto... É mais uma instituição que faz a diferença neste mundo tão desigual. Muito obrigada, Dr. Humberto Vitorino. Ao nosso anfitrião, Dr. Carlos Cortes, uma declaração final. Talvez, em primeiro lugar, agradecer, enfim, a todos os palestrantes, a todos aqueles que estiveram connosco, e dizer-vos que também fiquei muito impressionado e muito tocado com o pouco que eu vi durante esta semana. Porque aquilo que eu vi esta semana não foi o contacto direto com as situações que aqui relataram, foi um contacto indireto, quando eu estive em Miranda, quando eu estive na Saúde em Português, quando eu estive no Sobral Sida, foram-me contadas muitas histórias. E eu deixaria talvez 2 mensagens. A primeira mensagem é uma mensagem de não só a nossa obrigação, enfim, moral, é de ajudar, mas é sobretudo de criar condições para que as pessoas possam ter autonomia, precisamente para, no seio dessa liberdade, de poder adquirir instrumentos para tratarem elas próprias da sua saúde. Não estarem sempre dependentes dos outros. Eu acho que isto é um aspecto muito importante e curiosamente, foi um aspecto que foi falado tanto na ADFP, em Miranda, que se preocupam muito com isto, que é integrar as pessoas, enfim, no meio social, para eles poderem, eles próprios terem essa liberdade, serem autónomos. Como também na Saúde em Português, eu percebi que havia muito esta noção de autonomizar as pessoas, de dar às pessoas condições, instrumentos, para poderem, por elas, defender a sua liberdade, desenvolver a sua liberdade. Portanto, este é o primeiro ponto, é o primeiro, enfim, desafio. E o segundo foi um pouco aquele que eu coloquei na minha mensagem inicial, que é esta grande responsabilidade que nós, médicos, também temos, sermos portadores, transmissores destes princípios, destes ideais, que são ideais muito nobres. Um deles é de dar a saúde aos outros, independentemente da sua condição, independentemente daquilo que eles são, e de o fazermos sempre respeitando aquilo que é ser médico. E ser médico é dar saúde, mas é também dar liberdade a quem necessita dela, aos mais
necessitados e aos mais frágeis. E com isto agradeço a todos a vossa presença. Foi um momento até, vos posso dizer, inspirador, porque enquanto estiveram a falar, estive aqui, enfim, a pensar em alguns projetos que seria interessante nós podemos em conjunto desenvolver ao longo do ano. A defesa dos direitos do homem não se faz só no dia 10, não se faz só durante esta semana, faz-se durante todo o ano. Portanto, haverá aqui desafios e projetos que eu acho que nós vamos poder abraçar em conjunto agora durante o próximo ano. Muito obrigado. E 73 anos depois, teremos de continuar em alerta perante as atrocidades dos tempos modernos e lutar pela dignidade e pelos direitos do ser humano. Usando palavras do músico brasileiro Emicida, numa entrevista à agência Lusa a propósito de uma residência artística a convite do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, dizia o músico: numa sociedade onde nem todos têm tempo para refletir e imaginar uma sociedade melhor, reivindicar a humanidade é um luxo. Continuaremos todos a imaginar uma sociedade melhor, ajudando os mais vulneráveis. Como mensagem final sobre a defesa dos direitos humanos, relembrando e apelando à responsabilidade individual na denúncia e apoio a estas situações, estamos a divulgar contactos das instituições que a CRCOM visitou esta semana e linhas de apoio que irão ficar em rodapé. A todos, muito obrigada pela vossa presença, obrigada pelos vossos contributos e partilhas. Um agradecimento muito especial ao Dr. Francisco Jorge, que nos acompanhou via Zoom. Obrigada a todos os que nos acompanharam através dos canais digitais. Boa noite.